Fotos de hoje. Boa noite, já tô vendo aí a Dani, a Claudinho, o Thales. Hoje a gente tem um convidado super especial. Então, para a gente aquecer nos nossos corações, né? Para a gente começar o nosso encontro de hoje, vou cantar uma música para vocês. E desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida para o seu louvor, sigo anunciando seu eterno aonde andar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é nosso Salvador. Que Jesus é nosso Salvador. Boa noite, gente. Agora eu queria chamar a Dani para a gente começar a nossa reunião e a Maluzinha também. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Chegou a hora da gente acalmar os nossos corações, para a gente receber a palavra do Senhor. Cada pessoa que está presente aqui nesse momento, nessa reunião, pode ter certeza que o Senhor que escolheu cada um de uma forma muito especial. Então, receba essa palavra, receba essa mensagem, que seu coração esteja aberto para fazer a morada, para que o Senhor faça morada em seu coração. Esqueça tudo que está acontecendo lá fora. Agora o seu encontro é único com o Senhor. E Ele tem uma mensagem muito especial para você, para que você possa captar, entender a mensagem que Ele quer te passar. Você precisa estar livre de tudo que te incomoda, de tudo que te afasta dele, de tudo que te aflige. Amém? Oi, gente. Agora eu quero que vocês sentem numa posição confortável, que vocês fechem os olhos e coloquem a mão no coração. Agora eu quero que vocês respirem fundo, inspirando coisa boa, inspirando paz, amor, alegria e soltando tudo de ruim que está dentro do seu coração que te incomoda, que não agrada ao Senhor. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira acolhimento, inspira a unção do Espírito Santo e solta tudo de ruim que está ocupando um espaço no seu coração que podia ser bom. Solta tudo de ruim que está te fazendo ter raiva, inveja. Mais uma vez, inspira coisa boa, inspira paz, tranquilidade. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração que está impedindo o Senhor de entrar no seu coração. Solta tudo de ruim que está dentro de você, para o seu coração estar limpo para essa noite. Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro seja abençoado, que todos que estão presentes aqui hoje sairão diferentes de como entraram, e que o Senhor vai habitar no coração de cada um. Você sempre foi importante para Deus. Muitas vezes pensamos que somos insignificantes aos olhos de Deus, porque nós somos pecadores e temos muitos defeitos.
Mas Deus, Ele olha com muito carinho para cada um de nós. Nós, para Deus, somos muito, mas muito valiosos. Por mais que tenhamos cometido um pecado grave, ofendemos a Ele, a outras pessoas, magoamos alguém, Ele nos perdoa e nos acolhe. Nós somos tão importantes para Deus que Deus nos enviou o seu único Filho para nos salvar. Cada um que está aqui hoje foi escolhido a dedo por Deus. Lembre de todos aqueles momentos que você chorou, que você ficou se remoendo, achando que você era insignificante para Deus. Você não sabia. Mas Deus está, e naquele momento estava do seu lado, te fortalecendo e te ajudando. Você, para Deus, vale muito mais que 1000 diamantes. Antes mesmo de você nascer, Deus já te amava, já te conhecia, já sabia como você era e já estava com você. Então peça ao Senhor que nós possamos abrir os nossos olhos para perceber o amor infinito que Ele tem por nós. Amém? Amém. Dali, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom, muito boa essa oração. Gostei demais. Ótima introdução. Muito obrigado por todos que falaram. E pela Ana que cantou também, lindamente. Bom, desde que eu conheço a Ana, ela é assim um exemplo para mim de talento. Ela é muito talentosa. Fico muito feliz de tê-la conhecido e de poder ouvir a Ana cantando, tocando. Muito bom, Ana. Parabéns, viu? Eu fico muito feliz também pelo convite, né, que a Ana me fez para participar hoje com vocês. A Ana me deu a liberdade, né, para escolher um tema e eu pensei bastante assim no que eu estava querendo falar, sabe? E Deus me deu assim uma inspiração muito bacana de falar sobre o quanto nós somos importantes para Deus, mas desde sempre. E quando eu falo sempre, né, o que eu quero dizer sempre assim, desde a eternidade. Porque para começar, assim, a explicar o que eu quero dizer para vocês, eu quero falar de 3 características, né, de 3 atributos de Deus que vai ser importante a gente entender para a gente caminhar nesse momento de reflexão. Primeiro, quem aqui já ouviu falar que Deus é onipotente? Quem já ouviu falar que Deus é onisciente? E quem já ouviu falar que Deus é onipresente? Olha, tá bom, são palavras difíceis, meio estranhas, assim, que a gente não usa sempre, mas basicamente isso aqui quer dizer que Deus é muito poderoso e que Deus pode tudo. Entendeu? Que Deus pode tudo, que Ele está presente em todo momento e que Ele sabe de tudo. Tanto é assim que Deus criou o universo, né? Deus criou a terra, Deus criou o céu, Deus criou os seres que vivem, os seres que não vivem, Deus criou os planetas, as estrelas, o sol, né? Deus criou tudo, criou o mar, criou os peixes que nadam no mar, criou as árvores que nos dão frutos, as árvores que só enfeitam, que não dão frutos. Deus criou cada um de nós, né? Tá, então aí agora eu quero levar vocês a um pensamento do tamanho de Deus. No mundo, hoje, existem quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões. Você pensa, é muita coisa, né? Vocês pensarem assim, e Deus criou, né, essas 8 bilhões de pessoas. Só que às vezes a gente fala assim, 1 bilhão, né, tantos bilhões, a gente às vezes não consegue ter muito claro o tamanho que é 1 bilhão. E aí eu vou fazer uma comparação para vocês verem, para vocês terem uma ideia do que é 1 bilhão. Se você começa a contar os segundos, você fala assim, 1, 2, 3, 4, 5. Se você for contar 1 milhão de segundos, certo? 1 seguido de 6 zeros,
você vai gastar mais ou menos 12 segundos. Você vai levar mais ou menos 12 dias para contar 1 milhão de segundos. Agora, se você for contar 1 bilhão de segundos, você vai demorar quase 32 anos. Você fala, que isso, é muita coisa, 32 anos. Eu não tenho 32 anos de vida, né? Muitas pessoas não vivem 2 bilhões de segundos, né? E quantas pessoas, né, aquelas muito sortudas, passam dos 100 anos e aí podem viver 3 bilhões de segundos. E Deus criou 8 bilhões de pessoas, né? Fora as que não vivem hoje, né, que são das nossas gerações passadas. E Deus pensou e criou cada uma delas. Então, olha o tamanho do poder de Deus, o tamanho que Deus é para criar tudo isso, né? E a gente consegue ir além se a gente continua pensando nessa proporção. Olha, a nossa Via Láctea, tipo assim, o nosso universo, né, o universo que a gente conhece aqui, as estrelas que a gente vê no céu e tal, ele tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Isso eu pesquisei no Google, tá? E eu acho que o pessoal faz uma estimativa, porque quando eu estava lendo, eles falavam assim, isso é mais ou menos, mas pode ser mais, porque a nossa tecnologia ainda não permite ver todas as estrelas. Tá, mas eu estou falando isso tudo, não é para falar de número de pessoas na Terra ou de número de estrelas no céu. Eu quero mostrar para vocês o quanto Deus é grande e o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus é o criador disso tudo, né? Então você pensa, se são 200 bilhões de estrelas, e se você fosse falar o nome de uma estrela a cada 1 segundo, você ia demorar 400 vezes 32 anos. É muita coisa, sabe? É uma eternidade. E aí, se a gente para pensar que Deus criou o mundo desse tamanho, mas dentro da criação, a gente vê lá na Bíblia, quando Deus fala que está criando, Deus criou a terra, depois ele criou o céu, depois ele criou os animais, né? Mas Deus, ele criou a gente, né, os seres humanos, de uma forma diferente. Então, ainda que todo o universo seja muito grande, ainda que o universo seja muito bonito, né? Quem não gosta de ver aquelas fotos? Parece que eles mandaram agora um telescópio novo aí para o espaço e ele está tirando fotos lindíssimas do universo que a gente não conseguia ver com os telescópios antigos. Todas as vezes que eu vejo uma foto daquelas, eu fico pensando, meu Deus, como Deus é belo, como pode ser tão belo, né? Mas ainda que isso tudo seja muito belo e que Deus tenha feito isso tudo e visto que era muito bom, Deus criou nós humanos de uma forma diferente. Porque Deus, quando criou o homem, ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá no Gênesis, quando Deus relata, né, quando Deus revela para a humanidade a forma como ele criou o mundo, ele fala, nós vamos colocar no homem e na mulher, né, nós vamos colocar a nossa semelhança. Então, depois de que Deus criou o mundo todo, ele separou, de certa forma, tudo que ele criou entre algo e alguém. Então, de tudo que Deus criou, algumas coisas são coisa, outras coisas são pessoa. E as coisas que são pessoa, que somos nós somos pessoas porque Deus nos deu essa dignidade, porque Deus chegou e falou assim, olha, vocês vão ser parecidos a mim em algum aspecto. Vocês vão ter uma semelhança a mim. Olha que bonito, né? Então, Deus deu para cada humano, um valor incomparável. Deus fez de nós muito, muito especiais. Então, muitas vezes, as pessoas podem pensar o seguinte, nossa, mas o universo, né, ele é tão grande, né, tipo, o mundo funciona tão bem, mas nós humanos, nós não somos tão importantes assim, a gente é só uma areinha no deserto, né, a gente é só uma partícula no universo e tal. Mas, na verdade, nós que temos fé, nós sabemos que, pelo contrário, ainda que nós sejamos muito pequenos de tamanho, o amor de Deus por nós e a consideração de Deus por nós, ela é infinita. Porque Deus fez uma distinção muito clara entre nós que somos alguém, pessoas, né, e as coisas que são coisas, certo? Por isso, o profeta Jeremias, na Bíblia, ele vai dizer o seguinte, assim, ó, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Antes que fosse dado à luz, eu te consagrei. Né? Isso
é até um pedaço da música também que a Ana cantou pra gente agora no início, né? Deus fala assim, desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia, eu já te desejei, né? Então, e também, em outros pedaços da Bíblia, né, em outras partes, no Salmo 139, olha que bonito o que Deus revelou, né, para o salmista, né, que foi quem escreveu esse salmo. Olha que bonito que Deus revelou para ele sobre a forma que Deus olha para o ser humano. O Salmo 139 tem um pedaço dele que fala o seguinte: Tu modelaste as entranhas do meu ser e formaste-me no seio da minha mãe. Dou-te graças por tão espantosas maravilhas. Admiráveis são as tuas obras. Conheceis até o fundo da minha alma. Eu não passava de um esboço, e os teus olhos me viram. E todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Olha que bonito, né? Deus já estava pensando na gente muito antes de criar o universo. Então, muito antes, né? Hoje a gente tem várias teorias, né, que explicam, né, a criação do universo, a criação do homem, mas ainda que nós tenhamos sido criados, por exemplo, por uma explosão, que seja, né? Que qual seja a teoria que explica, Deus já pensava na gente antes disso. Então, desde o primeiro momento, eu já existo para Deus e Deus já pensa em mim. Quando eu era só um esboço, né, quando a gente vai fazer um desenho, alguma coisa assim, a gente vai escrever um texto, a gente escreve um esboço, a gente faz um rascunho. Mas quando eu ainda era um rascunho, né, seja na barriga da minha mãe, ou no pensamento, né, da minha família às vezes nem pensava que eu iria existir, mas para Deus eu já era muito importante e eu já era muito querido. Porque para Deus nós somos únicos, nós somos insubstituíveis e nós somos irrepetíveis. Nós não podemos ser trocados, nós não podemos ser substituídos, a gente não pode ser copiado, porque nós somos únicos. Porque Deus quis que nós fôssemos assim, porque Ele nos ama. Então, olha que legal. No dia que o meu pai e a minha mãe, né, pensaram em me ter, qual seja a situação, mas naquele primeiro momento que eu existi, que eu era uma célula só e comecei a dobrar de tamanho, até ficar do tamanho que eu sou hoje, Deus já sonhou comigo, Deus sonhou muito com esse dia. Então, assim, no dia que eu fui concebido, Deus pulou de alegria, não só por mim, mas por cada um de nós, pela Cláudia, pela Ana Cecília, pela Maria, pela Daniele, pela Miriam, pela Solange, pelo Vitor, pela Luana, e por todos os outros seres humanos que já passaram na face da Terra. Quando eu vim para a existência desse mundo, Deus pulou de alegria e falou assim: lá vem o Thales, que eu tanto amo, agora ele vai poder viver, ele vai ter uma vida inteira aqui na Terra para poder corresponder a esse amor, para poder viver esse amor de Deus, para ser feliz, né? E para no final da vida vir também experimentar a felicidade comigo no céu. Então, uma mensagem muito importante que eu quero deixar é isso: olha, Deus, Ele te amou, Deus, Ele te desejou e Ele te quis muito, com amor apaixonado. Sabe aquele amor, assim, quando você encontrou o amor da sua vida e você quer estar com Ele o tempo todo, sabe? É esse amor que Deus tem por nós. Sabe, o amor de Deus é aquele amor sedento. Tem até uma música muito bonita que chama O Poço, não sei se vocês já ouviram, mas recomendo muito, é muito bonito. Né, que fala assim, que Deus ele tem uma sede de ganhar meu coração, sabe? Deus tem uma sede de estar comigo, de me ouvir, de que eu ame Ele de volta. Então, é importante a gente saber disso, sabe? Que Deus, desde a eternidade, pensou em mim. E é muito legal a gente pensar também que Deus, ele não faz distinção. O amor de Deus, ele não faz distinção se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou criança, se eu sou adulto, se eu sou idoso, se eu tenho alguma necessidade especial, se eu tenho alguma deficiência, se eu tenho cabelo, se eu não tenho cabelo, sabe? Deus ele não faz essa distinção. Na verdade, Deus ele quer essa distinção, porque, como eu disse, nós somos únicos para Deus. Então, desde aquele primeiro momento que eu existo, Deus já pensou: olha, o Thales, ele vai ter 1,68 m de altura. O Thales vai ter a voz formulada dessa forma. O timbre da voz dele vai ser essa.
Quando Deus pensou na Ana Cecília, por exemplo, pensou, para ela eu vou dar essa voz maravilhosa, para ela eu vou dar esse talento, né? Então, Deus pensou cada característica de mim, porque eu sou muito querido para Deus. Todos nós somos muito queridos para Deus da forma que nós somos, certo? Tem uma frase do Papa Francisco, uma vez ele falou assim, ó, o amor de Deus não faz distinção entre o idoso e o adulto, entre a criança e o jovem, entre o bebê e a criança que está no seio de sua mãe. Deus não faz distinção porque em cada um deles vê a marca da própria imagem e da sua própria imagem e da sua própria semelhança. Então, olha que bonito, né? Deus olha para a gente e vê e fala assim, olha, esse é um filho meu, um filho muito querido, muito desejado, né? Desde a eternidade, assim. Então, é um amor muito grande de Deus por nós. E uma coisa, assim, que é importante a gente meditar é sobre a situação que nós vivemos no mundo de hoje, sabe? Porque a gente vive num mundo muito individualista. A gente vive num mundo e que pode se chamar, né, o Papa Francisco mesmo, ele de vez em quando ele fala assim, olha, a gente está vivendo uma cultura que chama cultura do descarte, que ele fala que também é a cultura do consumismo. Ele fala o seguinte, olha que bonito isso aqui, é muito profundo, porque a gente vê que às vezes o mundo, assim, esse mundo que não respeita as pessoas, que não acolhe as pessoas, que não ama as pessoas, ele começa a destruir as pessoas, né? Começa a destruir o que é diferente, começa a destruir o que dizem não ser útil, né? E vira mesmo uma cultura do descarte, vira uma cultura do consumismo, sendo que nós, né? Nós não somos algo, nós somos alguém. Olha que bonita a frase que o Francisco falou. Olha, o ser humano corre o risco de ser reduzido à mera engrenagem de um mecanismo que o trata como se fosse um bem de consumo, a ser utilizado de modo que a vida, quando deixa de ser funcional para esse mecanismo, é descartada sem grandes demoras, como é o caso dos doentes, dos idosos abandonados, né? Dos idosos que não recebem cuidado, das crianças que às vezes nem chegam a nascer, das pessoas, por exemplo, que têm deficiência, né? Que tem que o mundo às vezes olha para essas pessoas e acha que elas têm menos valor. Quando nós sabemos, porque nós temos fé, nós sabemos que todos nós somos muito importantes para Deus. Deus quis todos nós, desde a eternidade. Então, nós não podemos tratar as outras pessoas, qual seja a situação que ela esteja vivendo, seja ela idosa, seja ela criança, seja ela um bebê, seja ela com alguma doença, né, passando por alguma dificuldade, todas são muito importantes. E aí, o Papa continua, olha, isso é o resultado inevitável da cultura do descarte e do consumismo exacerbado, não é? E aí continua assim, pelo contrário, afirmar a dignidade da pessoa significa reconhecer a preciosidade da vida humana que é dada de graça, não podendo ser objeto de troca ou de comércio. Então olha que bonito, né? Deus dá para a gente de graça a minha vida, certo? Mas a vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, olha, eu sempre gosto, né, toda meditação que eu faço, toda meditação que eu ouço, tudo que eu leio, eu sempre gosto de trazer de uma forma bem prática para a minha vida. E eu imagino que tenha que ser assim mesmo, sabe por quê? A gente tem que transformar as nossas palavras, né, os nossos pensamentos em atitudes que vão transformar também a vida de outras pessoas e que vão fazer cada vez mais crescer, né, a paz no mundo, né, o amor no mundo. Então, assim, de tudo isso que eu falei, né, como que isso que eu falei, é bonito e tal, mas como que isso se torna na prática alguma coisa importante para nós? Então, isso dá para virar duas atitudes para a nossa vida. A primeira é que a gente precisa olhar para a nossa vida e ver que nós somos muito desejados por Deus. Que Deus tem sede de nós. Porque Deus já pensava em mim há muito tempo. Então Deus me quer, sabe? Deus me ama, né? E isso tem que servir muito para a gente rezar, porque acontece algumas vezes durante o dia, durante a semana, né, durante os acontecimentos da vida, a gente pode às vezes se sentir um pouco triste, um pouco abalado com a situação,
né, um pouco cansado. Mas se a gente para e começa a pensar o amor que Deus tem por mim, a nossa caminhada ela fica mais fácil. Porque a gente vê que, apesar das dificuldades, apesar dos pesares, Deus me ama e Deus entrega todo o seu amor para mim a todo momento. E que quando eu quero recebê-lo, basta fazer uma oração, né? Basta buscar uma leitura bíblica, uma leitura espiritual, né? Que eu vou sentir aquele amor que Deus me amou, e aí eu vou me alegrar, eu vou poder ser uma luz no mundo, uma luz no meu trabalho, uma luz na minha família, certo? Então, beleza, essa é a primeira parte, né? O primeiro pensamento. Que nós precisamos saber como somos desejados por Deus. O segundo ponto é um olhar para os outros. É olhar para os outros como filhos de Deus, certo? Como filhos muito queridos de Deus. Porque se Deus quer muito a mim, se Deus me ama muito, Deus também ama muito os outros. Porque nós somos todos iguais perante Deus, né? Sim, Deus ama muito cada um, né? Mas é cada um. Então ele me ama, ele ama a Cláudia, ele ama a Ana, a Cecília, a Maria, a Miriam, todos nós que estamos aqui, todo mundo está no mundo. Todos aqueles 8 bilhões de pessoas, Deus ama individualmente. Então, nós precisamos tratar essas pessoas, independente de qual seja a condição dela. Então, se é uma pessoa idosa que tem dificuldades, que tem talvez alguma doença, alguma dificuldade de mobilidade, que seja, nós precisamos olhar para ela e entender que Deus a ama muito. Né? Se a gente tem uma criança que precisa de mais cuidados, nós não podemos olhar para ela e pensar, nossa, criança chata, sai daqui, sei lá, eu não sei qual é a situação que cada um passa. Isso vai ser fruto de uma oração nossa, sabe? Então, talvez é uma pessoa muito chata no trabalho, uma pessoa com quem a gente briga muito em casa, por exemplo. A gente tem que olhar para ela e pensar: poxa, ela é uma filha muito amada de Deus, né? E Deus desejou essa pessoa desde a hora que ela era uma célula só. Hoje a gente é bilhões de células. Eu não sei quantas células tem no corpo, mas eu imagino que sejam muitas, né? Mas desde que ela era uma célula só, Deus já queria ela assim. Então eu também devo querê-la também, eu também devo amá-la, sabe? E tratar essas pessoas como filhos queridos de Deus. Uma coisa que a gente pensa às vezes, olha, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, vamos supor, que é um colega de trabalho que eu admiro muito, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Ele é muito amigo, ele é muito esforçado, e ele é um ótimo amigo de estar perto. E ele tem, exemplo, tá? Ele tem 3 filhos. 3 filhos. No dia que eu encontrar esses filhos, né? Eu não conheço esses filhos dele, mas no dia que eu encontrar esses filhos, sabendo que ele é filho desse meu amigo, eu vou, tipo assim, eu já vou querer ser muito amigo desses filhos, eu já vou gostar muito deles, eu já vou estar prontamente à disposição para agradar esses filhos, para que, né, que eles possam ser felizes, que eu possa ajudá-los no que eles precisarem, porque ele é filho de um amigo meu. Vocês são filhos de um grande amigo meu. Aliás, vocês são filhos de um pai que é meu também, que Deus é meu pai. Então, 2 coisas que eu queria passar assim, já para terminar, é isso, olha. Sabendo que Deus nos ama tanto, vivamos e saibamos que Deus nos ama, e sabendo que Deus nos ama, e que Ele ama a todo mundo, amemos também a todo mundo, né? Independente da situação da pessoa. É isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Thales. Acho que ficou assim várias reflexões, né? E você falou de uma música que eu gosto muito também durante a palestra, que eu vou cantar para vocês aqui agora. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço, com a sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar a de beber até o sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesse esse tom do Deus sedento, do Deus sedento, sede de ganhar teu coração,
Sede de que tenha sede dele, sede de ganhar seu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo, o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama sua verdade, venha aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele começar. Deixa ele falar quem você é. Você é tudo que você precisa ter. Um amor. Esse Deus só quer te libertar. E você precisa ter coragem de o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é ele quem te saciará. Te saciará. Será que você tem noção do tamanho do amor de Deus por você? Do tanto que ele pensou em cada detalhe para te criar, para te colocar aqui? Do tanto que ele pensou que você seria importante, especial na vida de várias pessoas que estão perto de você? E será que você tem noção desse tamanho que você tem no mundo? E do tanto que você significa para tanta gente? E mais que isso, será que você está se dando o devido valor nas pequenas atitudes do dia a dia? Às vezes é muito louco, né? Porque tem pessoas que acreditam mais na gente do que a gente mesmo. E quando a gente aproxima de Deus, ele faz ficar muito mais claro o propósito que você tem. Para que ele te colocou aqui? O que ele quer para a sua vida? Você está deixando ele chegar perto de você para te mostrar o caminho, o propósito, o que ele tem para você aqui? Esse amor dele, ele só quer te libertar. Mas precisa que você fique mais perto dele. Que você tenha as atitudes corretas pelo tamanho que você tem. Às vezes, nem você se dá o devido valor. Como você pode fazer para se aproximar cada dia mais de Deus e desse propósito? O que você pode fazer para conseguir cada dia mais estar perto desse propósito de Deus e se tratar com o devido respeito, com o devido valor, se colocar em primeiro lugar nas situações? Você precisa ter coragem para isso, não é fácil. Vai lá, chama tua verdade, venha aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele começa. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor, esse Deus só quer te libertar.
Você precisa ter coragem de o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar. E no fim de tudo é Ele quem te saciará. Te saciará. É isso, gente. Então, quem quiser falar agora, queria pedir para levantar a mãozinha aqui ou ligar o microfone. E fiquem à vontade. Agora o espaço é de vocês, gente. Então, vamos terminar esse momento, então, com o Thales fazendo uma oração para a gente. Você pode rezar o Pai Nosso para a gente, Thales? Posso sim. Mas antes eu queria agradecer muito esse momento, essa oportunidade de estar junto com vocês e pedir muito para que Deus vá tocando no nosso coração. Hoje é segunda-feira, o início de uma semana, a gente tem uma semana inteirinha de oportunidade para a gente amar as pessoas e também se sentir amado por Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, Thales, por ter vindo aqui compartilhar a palavra com a gente um pouco hoje. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje. E até semana que vem. Tchauzinho. Até mais, gente.